Tenho a honra de receber um amigo aqui. Como eu gosto de conversar com esse cara. O nome dele é Eduardo Tagliaferro. Fala, Du, querido. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, tudo bem? Como estão as coisas por aí? A pergunta... É sempre bom estar aqui com você. Essa pergunta eu que tenho que fazer, cara. Como é que estão as coisas por aí? Tá bem, Pitoli, não posso reclamar não. Tô sobrevivendo. Tá chegando o dia da audiência, com muita fé, com muita confiança. Tá um frio bravo aqui na Itália, uma chuva hoje, uma chuva bem forte. Passamos por um ciclone aqui, sobreviveu o ciclone e vou sobreviver a Alexandre de Moraes. Eu não tenho dúvida disso, porque Deus está no comando. Eu tenho te falado isso em todas as mensagens que troco com o Tagliaferro. Eu falo, Deus está no comando, cara. Deus tá cuidando de tudo. Agora, a gente foi surpreendido ontem com uma notícia que eu queria que você dividisse conosco. Arquivamento, mandar para a primeira instância. Do que se trata, Tagliaferro? Pois é, Pitoli. A famosa bruxa da UNB, a Letícia Lorenzo, né? Ela entrou com uma ação direto no Supremo Tribunal Federal, pedindo para que fosse direto ao gabinete de Alexandre de Moraes, para que julgasse eu, o David Agape e o Eli, por conta das matérias apresentadas pelo David Agape e pelo Eli sobre a Vaza Toga 2, lá, aquelas certidões positivas e negativas, referente às análises dos presos políticos de 8 de janeiro, né? Ela pediu para que a gente fosse condenado, tudo, mas, incrivelmente, acredito que teve um pouco de sanidade. O Paulo Goneu, o Procurador-Geral da República, ele resolveu pedir o arquivamento que fosse, que ela deveria abrir uma ação em primeira instância e não no Supremo Tribunal Federal, visto que aqueles pedidos não faziam parte de nenhum inquérito ou nenhum processo dentro da Suprema Corte. Sabe, Tagliaferro, quando a gente trata com esse tipo de gente, né, que eu digo que é o pior tipo da espécie, né, a gente tem sempre que olhar para os dois lados, com uma certa atenção, com cuidado. O que eu vejo é o seguinte, quando o PGR decide dessa forma, eu posso também enxergar um certo temor diante do que poderia acontecer dali pela frente, né, porque se vocês fossem, né, inquiridos, questionados, provocados, processados, julgados, vocês teriam que mostrar tudo o que vocês trataram nas mensagens, trataram nas reportagens, o que faria reacender, porque a gente sabe que a imprensa, né, no Brasil, num determinado momento, olhou para você, me perdoe o termo, não é bom, te usou muitas vezes e deixou de lado, né? Deixou de lado. Entendo eu que foi também uma alternativa do Gonei, da Justiça, de deixa quieto, não mexe com isso aí não. Você percebe dessa forma também essa decisão? Também, Pitória, uma vez que a própria Letícia Lorenzo, a bruxa, né, ela já foi foco de várias matérias referente a coisas do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, né? Ela chegou a colocar no currículo Lattes lá que ela era servidora, né, que ela prestava 30, 40 horas semanais para o gabinete de fake news do Tribunal Superior Eleitoral, coisa que o próprio TSE negou. Mas é claro, que existem diversas conversas entre eu e ela pedindo coisa, não só para mim, como para o Ayrton, como também para o Ayrton, não me lembro, mas para o Marco Martins Vargas, pedindo coisas, e o próprio ministro autorizando, mandando que nós recebêssemos ela no Tribunal Superior Eleitoral. Essas conversas todas existem, eu acho que se tornaria um pouco complicado, e o momento talvez também não seja um momento bom, por conta dos grandes escândalos que tem acontecendo, 129 milhões... Da Viviane Barsi, a gente tem o Burcário no Banco Master. Então, acho que há muito escândalo e eles estão tentando tirar algumas coisas do caminho. Ficaria muito ruim mesmo se, de fato, se prosseguisse na Suprema Corte e tivesse que apresentar todas as conversas, porque se ela fala de vazamento, se ela fala de conversa, se ela fala de certidões, a gente tem que apresentar nos autos, coisa que até hoje, nos autos 27 e 24, se eu não me engano, 27 e 20, da ação penal lá no Supremo Tribunal Federal não foi apresentada. Se fala aqui, volto a afirmar, que se fala em vazamento, mas em momento algum o vazamento, o conteúdo que prova o vazamento foi apresentado. Só tem o termo vazamento. É a mesma coisa que eu falar, o Pitoli é um traficante, mas nunca viu droga, nunca teve droga, é só uma afirmação. Esse é o processo. Então, tudo muito complicado, Pitoli. Você realmente tá certo. Eles ficaram, acho que, com um pouco de receio e retiraram essa possível ação que deveria prosseguir.
E entendo eu, Tagliaferro, que de uma certa forma isso também te ajuda na Itália. De uma certa forma, assim, ó, a justiça italiana, está vendo só que agora estão decidindo, ou de que maneira estão decidindo no Brasil? Isso pode te ajudar, não pode, não? Pois é, Pitoli, não faz sentido, Pitoli, essa ação ser arquivada e pedir para que vá para a primeira instância, visto que dali eu, o David, o Eli e tão pouco a própria Letícia Salorenzo temos foro privilegiado. Nós somos pessoas comuns. Então o rito correto é a primeira instância e ter toda aquela gama de recursos, até chegar no Supremo Tribunal Federal. Então se essa ação, se esse pedido, né, foi arquivado, concorda que o outro, né, que é a ação penal que está pesando sobre mim, também deveria seguir o mesmo rito, primeira instância, sim, tudo bonitinho. Mas essa ele segurou para ele. É o jeito que ele tem de manter as pessoas debaixo da asa dele. Lembrando, Pitoli, que nós entramos com mandato de segurança, uma vez que ele está pedindo, Pitoli, ele me citou por edital, dizendo que olha, ele está em lugar incerto e não sabido. Porém, ele pediu a minha extradição na Itália. A procuração minha com o Paulo Faria, tá, meu endereço da Itália, a própria Itália informou nos autos o meu endereço, tudo direitinho. Ou seja, ele sabe meu endereço na Itália, Pitoli, mas ele age de má fé, tentando alterar o rito, para quê? Para que seja célere, para que seja rápido, né? Uma vez que a carta rogatória levaria 3 meses para poder chegar aqui, até eu ser ouvido, aí mais 3 meses para voltar, e isso retarda muito o processo, e ele não quer isso, ele quer rapidez, né? Mesmo que custe a vida dos outros, ele faça coisa errada, ele quer rapidez. Olha a situação complicada que vive hoje o Supremo Tribunal Federal. É o medo, né? Ele gosta de colocar o medo à frente. Vamos colocar medo sobre esse, vamos inviabilizar, sufocar financeiramente. É dessa forma que o algoz gosta de lidar com os perseguidos, né? Agora, Tagliaferro, eu vou fazer uma pergunta que a gente não combina a pergunta aqui, né? Você é testemunha disso. Em algum momento da tua jornada ali, você ouviu falar do nome Vorcaro, ouviu falar de Banco Master, ou isso não passou pelo teu radar? Não, Pitoli, nunca tinha ouvido falar nem de Vorcaro, nem de Banco Master. Acredito que isso aí gire lá no Supremo Tribunal Federal, no gabinete dele, mas uma coisa mais fechada, né? Entre a Cristina, que é a assessora-chefe do gabinete dele, que é uma pessoa muito próxima a ele, faz todas as coisas, não só do Supremo Tribunal Federal, como pessoais para ela, trata tudo, né? É uma servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo, que já está desde 2016, 2017, uma coisa assim, com ele dentro do Supremo Tribunal Federal. Ela sim deve saber muito bem sobre isso, mas lá no Tribunal Superior Eleitoral nunca chegou nada referente a isso para a gente. Eu te fiz essa pergunta porque a gente sabe que o que vem surgindo com relação ao nome do ministro Alexandre de Moraes, ele tem tentado rebater, né, ou tentado já criar uma situação de desinformação, de fake news, que não é verdade, enfim. Mas, de fato, quando Malu Gaspar do Globo, quando Lauro Jardim do Globo fizeram algumas colocações, ninguém dessa velha imprensa foi classificado como propagador de fake news, colocado em inquérito das fake news, ou seja, não rebateu, não conseguiu desmentir nem Malu Gaspar, nem Lauro Jardim. E aí a gente fica tentando se perguntar, eu tentando entender, encontrar a resposta, né, para algo que certamente aparecerá com uma delação do Vorcaro, enfim, que é o tamanho do poder destes patrocinados com o dinheiro do Vorcaro, do Banco Master e outras ações. Porque quando usa-se do escritório da esposa, né, para usar da influência do ministro, é aí que a gente precisa entender, né, a importância da apuração dessa história. Porque é poder demais, Tagliaferro, é poder demais, né, via escritório da esposa para tentar fazer com que o ministro cumpra com um papel, né? Pois é, Pitoli, a gente vê lá que a Viviane Barça é formada na Universidade Paulista, Unip, por sinal a mesma universidade que eu fui formado em Direito. Não é uma universidade de grande renome, é uma bela universidade, mas não está no rol das universidades tradicionais do país. Não tem sequer pós-graduação, não tem especialização, não tem nada, Pitoli. É uma advogada que não, simplesmente se formou em Direito e passou na OAB, entendeu? Mas com patrimônio a princípio de 24 milhões, né? Ninguém nunca questionou esse patrimônio, a origem dele de 24 milhões, porque a gente vê que ela não tinha grandes ações que somariam um valor desse. E hoje ela aumentou o patrimônio dela
para acho que 80, 90 milhões, coisa assim. Então são coisas que ninguém fala, que ninguém analisa, que ninguém vai atrás, mas que devem sim ser pesquisadas, analisadas, porque tem que se buscar a origem de toda essa fortuna. Não só dela, como da família do Toffoli, que a gente viu agora lá, até a reportagem da cunhada do Toffoli, coitada, numa casa super simples, e passando por uma situação dessa. Mas a gente sabe que deve ter algum envolvimento, deve ter alguma coisa. Como também agora a nova situação do Lewandowski, né? Que com 5 milhões pagos lá, referente ao Master, e ele já sendo ministro da Justiça. Ou seja, existe muito dinheiro rolando, existe muita coisa rolando, Vitória. É muita gente amarrada. O governo federal deve ter parlamentares, deve ter. Tem o próprio judiciário. É muita coisa, Vitória. Você citou num ponto interessante, né? Que é a mídia mais tradicional, né? A Malu Gaspar, o próprio Lauro. Ninguém comentou nada, ninguém jogou como fake news, ficaram todos quietos. Eu vi hoje uma matéria da UOL, onde o próprio Sakamoto, né, que a gente sabe que é um militante de esquerda, radical, que ele sempre faz matérias atacando a direita, atacando o pessoal, e hoje ele começou a atacar o Toffoli. Vamos ver se esses ataques que ele fez, ele fala desse absurdo, dessa insustentabilidade que está hoje no STF, se ela vai ser classificada como fake news, e eles também vão passar os mesmos problemas que passo eu, que passou Eustáquio, que passou o próprio Alan dos Santos, o Constantino, entendeu? E todos os outros que tiveram que sair do país por conta de falar a verdade. É nítido, Tagliaferro, que é uma perseguição sobre aqueles que, de uma certa forma, tentaram ou conseguiram atrapalhar. O que você fez ao contar a verdade, o que você fez ao expor, né, a verdade, foi atrapalhar. Esse rapaz atrapalhou, esse tal de Eduardo Tagliaferro está me atrapalhando. O que eu faço? Primeiro você bloqueia as contas, né, aí você vai sufocando financeiramente, aí a gente pede a prisão dele, aí a gente coloca ele preso, esquece ele lá, né, advogado nenhum vai ter acesso aos autos, a gente vai dificultando, perseguindo. Não, mas aí ele deixou o Brasil. Mas ele deixou o Brasil, mas a esposa, né, vai ter dificuldade para lidar com o dinheiro, as filhas no Brasil vão sofrer por conta, as consequências dessa perseguição. É mais ou menos assim, atrapalhou, persegue. Essa é a sensação que eu tenho, viu, Tagliaferro? Pois é, Pitoli, só que infelizmente, né, ou felizmente, ele escolheu a pessoa errada, né? Ele achou que eu, como todos os outros, teria medo, né? Eu sei que eu sei pessoalmente que parlamentares, sei quem são, tem medo, inclusive, de se manifestar, às vezes até de ter um pouco de relação comigo, justamente por perder o mandato, esse tipo de coisa, chegando a eleição. Mas só que ele se deu muito mal comigo, porque eu não tenho medo, O que eu tinha que perder, eu já perdi. Então, o que vier agora, para mim, é lucro, Pitoli. Não gostaria de ser extraditado e não gostaria de ser preso. Seria um animal se eu falasse isso. Mas zero medo, Pitoli, zero medo. Se tiver que acontecer, vai acontecer e eu não estou com medo. Acho que é esse fator que ele não esperava. Ele esperava ele me dar uma apertada e eu ceder. Só que é ao contrário. Eu sou exatamente igual a ele. Quanto mais aperta, mais eu ataco, entendeu? Ele se deu mal comigo. Essa ele não esperava. Agora, tudo pronto para o dia 11 de fevereiro, Tagliaferro? Tudo pronto, tudo certinho. Tá chegando agora, essa semana, chega a última leva de material que nós pedimos no Brasil para fazer lá a tradução juramentada, né? O apostilamento é pouca coisa, né? Porque no tribunal já tem uma pilha de coisas. E dia 11 estarei lá para encarar o que tiver que encarar, de cabeça limpa, tranquila, porque eu tenho certeza que eu fiz o melhor para o país, o melhor para mim, o melhor para minha família. Sei que muita gente até da minha família vai contra, muita gente fala, louco, não sei o quê, mas independente do que venha acontecer, se seja um resultado bom ou um resultado ruim, eu vou deitar na minha cama, no meu travesseiro, com a minha cabeça tranquila e dormir, porque eu sei que eu fiz o correto. E a gente está na torcida por você. Você sabe disso, né, Tagliaferro? A gente torce por você, a gente tem carinho por você, a audiência tem um enorme respeito por ti, né? E na torcida estamos, né, pela tua liberdade, né, e para que você possa contribuir ainda mais com a verdade, simplesmente com a verdade. Você sabe disso, né, irmão? Com certeza, e a recíproca é verdadeira, não só com relação a você, como todo o seu público, a todas as pessoas que sempre me apoiaram, sempre me ajudaram, não só financeiramente, mas com palavras, com mensagens, porque às vezes a gente fala, as pessoas só pensam em dinheiro. Não. É uma palavra, um carinho, uma atenção,
é um reconhecimento, nossa, vale muito mais que muito valor, entendeu? E eu fico muito agradecido, muito feliz ao povo brasileiro. Sinceramente, eu não esperava um carinho tão grande, uma receptividade tão grande, que me surpreendeu e me fez ter cada vez mais certeza de que eu estou seguindo o caminho certo e que eu não devo abandonar o barco. E pode contar sempre com a gente. Não tem outro caminho a não ser te apoiar nessa tua jornada corajosa. Boa sorte em tudo, irmão. Obrigado, Pitoli. Eu só queria deixar um recado, Pitoli, e pedir. Eu vejo, acompanho muitas redes sociais, eu passo por isso, eu vejo outras pessoas passando por isso. Essa briga, essa discussão, esse desentendimento entre a própria direita. Pessoal, não é a hora de a gente se desentender, não é a hora da gente brigar, é a hora de a gente se unir, independente das nossas diferenças, de algumas palavras, de algumas coisas que a gente não goste, a gente tem que se unir para o nosso objetivo. O nosso objetivo é mudar o país, é trazer o país de volta ao eixo, trazer o país de volta ao que era antes. Então, não vamos ficar discutindo, não vamos ficar atacando uns aos outros, não vamos ficar brigando. É união. A palavra hoje é união. E obrigado, Pitoli, obrigado a todos e sempre contem comigo. Valeu, irmãozão. Tamo por aqui. Só chamar. Um abraço, Tagliaferro. Outro para você. Tchau, tchau. Valeu, Du.